Café Corporativo de hoje com o assunto muito interessante que é eficiência energética. A gente vai falar de indústria, mas nós vamos falar também da sua casa. Então se liga nessa. Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. Café Corporativo aqui do Canal 25. Hoje, em cenário novo, nós estamos aqui de volta aos estúdios do Canal 25, mas como de costume, com os meus amigos aqui da EGE Soluções. Todo mês eles vêm até aqui, hoje não é diferente. Seja bem-vindo, Juliano Baeiro. Obrigado aí pela oportunidade. Mais uma vez a gente aqui, hein? E hoje, Elcio Silvério. Obrigado, amigo, pela oportunidade. Muito bom. Velho de guerra, né, Elcio? Com certeza. Quanto tempo faz já que a gente já se conhece? Uns 6 anos aí. Por aí, né? Por aí. Por aí. É um prazer receber vocês aqui. A gente vai falar a respeito de eficiência energética e para o público que está em casa, talvez possa não entender exatamente isso, eles vão falar um pouco sobre essa questão que a gente tem aí de, não só daquilo que a mamãe da gente falava assim, olha, não gasta energia à toa, mas a gente vai falar num outro conceito, né, Juliano? O conceito hoje é mais amplo, é isso? Isso aí. Do que a gente vai, o que a gente pode trazer, o que é eficiência energética? Define isso para mim. Hoje, né, não só na indústria, mas o mundo inteiro se preocupa com a questão ambiental. Então, né, quando você fala em eficiência energética, né, ou quando a gente fala em, principalmente energia elétrica, né, porque eficiência energética não é só energia elétrica, né, tem outras energias que a gente consome, não só na indústria, mas na residência também, e que a gente também precisa se preocupar com isso, né. Inclusive hoje, né, a gente nem se trata mais só como eficiência energética, mas como desempenho energético. Né? Muda o conceito. Existem normas para isso tudo. Então, a ideia é, eficiência energética é como a gente pode transformar qualquer energia em trabalho da forma mais consciente possível. Gastando menos, de forma mais limpa, é isso? Fazendo o mesmo trabalho. Né? Então, esse é a grande jogada, porque a gente já viu, né, e o mundo, né, vem fazendo um trabalho que realmente quanto mais energia a gente gasta para fazer o mesmo trabalho, mais poluindo ou degradando o mundo a gente está. E quando a gente fala de energia, então não é só elétrica, né? Eu consegui, enquanto a gente está conversando aqui, pensando em gás, mas o que mais? Sim. Água, biomassa. Sim, então quer dizer que a gente tem diversas formas de fazer a máquina funcionar. Isso. Carvão. Assim. Carvão, legal. Então são várias formas de energia, porque a ideia sempre é a transformação, né? Você transforma aí alguma energia em um trabalho, né? Sim. E aí no caso dessa sala o ar-condicionado, né? Para realmente trazer o conforto térmico. Na indústria você tem motores, né? No nosso carro nós temos motores, na residência, né, nós temos os eletrodomésticos, então tudo isso é trazendo energia elétrica, transformando em trabalho. Muito bom. Deixa eu falar um pouco com o Elcio, eu queria entender, ele falou agora a respeito de desempenho, né, de eficiência e desempenho. Qual que é a diferença, Elcio, entre as duas coisas? Existe hoje uma necessidade da gente entender que existe o uso, consumo, eficiência e desempenho. Então, o uso é a quantidade que eu vou trabalhar, a quantidade que eu vou usar dentro da minha energia, usando a minha energia, né? Tanto a hidráulica, a elétrica, né? Qualquer uma seja energia. Agora, o desempenho é quanto que essa energia vai me trazer de benefício, trazer de trabalho executado. Para resolver minha vida. Exatamente. Agora, a eficiência é quanto que essa energia está trazendo de resultado com o uso consciente. Então, quanto maior a minha consciência, maior o meu uso efetivo, maior vai ser a minha eficiência. Agora, desempenho é quando eu consigo correlacionar essa eficiência minha com o meu trabalho. Então, por exemplo, eu posso ter quilowatts-hora, é uma unidade de eficiência, tá? Então, quanto mais quilowatts-horas, menos eficiência eu estou tendo. Com um nível de produção. Por exemplo, quilowatt-hora por batelada,
kWh por quilograma de peças produzidas. Aí eu tenho o meu desempenho energético. Entendi, que precisa ser um desempenho que ele vai trazer tanto o benefício para mim, Exato. quanto uma economia financeira, ou seja, eu vou gastar menos dinheiro, eu vou investir menos dinheiro naquela energia, mas também me preocupando com o meio ambiente. Quando você olha hoje para o desempenho energético, você quer aumentar o seu desempenho, como o Juliano colocou muito bem colocado, nós vamos diminuir o uso da energia. Vai ser mais consciente. Então, o uso de energias fósseis, como estão falando do petróleo, gasolina, enfim. Né? Nós vamos fazer com que tenha menos queima de carvão para fazer termoelétrica estar funcionando. Isso é muito poluente, é isso? Exatamente. Qualquer energia, não existe energia limpa, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que colocar bem na nossa cabeça. Não existe energia limpa. Existem essas que menos agridem ao meio ambiente. Tá? Então, quando eu aumento o meu desempenho, efetivamente a minha responsabilidade social também acaba sendo maior. Sim. E eu sou mais competitivo também, tá? Porque eu uso menos energia. Muito bom. Vamos falar sobre isso na indústria. Quando que eu sou quando que eu sou mais competitivo? Aonde que isso realmente, lá na ponta, onde que eu consigo enxergar essa competição? Esse é um negócio legal na indústria, né? Que muitas vezes a pessoa fala, mas se eu desligar uma lâmpada quando eu saio de uma sala, uma indústria às vezes paga R$1 milhão de conta de energia. O que vai mudar financeiramente nessa conta de energia? Mas a gente está falando só financeiramente. Sim. Né? Porque você tem a vida útil dos equipamentos, você tem um monte de coisas que agregam, que são ganhos intangíveis. E hoje, o ganho intangível, o maior ganho intangível que a gente tem, e que agora a gente começou a perceber isso, é a questão ambiental. Então a indústria hoje, ela está muito preocupada com a questão ambiental, até porque o governo vem impulsionando isso e vem dando benefícios fiscais para isso. Né? Então, na indústria hoje, e até em casa, né? Mas quanto é eu desligar uma lâmpada? Centavos. Mas você imagine a quantidade de residências que tem no mundo. Se isso vira uma cultura... Se isso vira uma cultura, então é centavos aqui, centavos ali, centavos lá, que muitas pessoas usando energia para transformar em trabalho de uma forma errada e consumindo mais do que deveria. E aí, por isso, nós estamos poluindo mais do que deveria. Né? Então, eu acho que quando o Elcio fala desempenho energético, né, a gente está falando não só a questão, a indústria, né, ou os fabricantes de equipamentos vêm trabalhando ao longo do tempo para fazer equipamentos que são mais eficientes. Né, que gastam menos energia para transformar no mesmo trabalho. Mas também a gente tem um trabalho que muitas vezes não depende de investimento, que é só uma parte, só consciência. Comportamental. Que aí a gente está falando do uso. Né? Como a gente está usando realmente essa energia? Mas vamos dar um intervalinho agora, vamos fazer um intervalo comercial e eu volto com o Elcio, que eu quero falar justamente a respeito dessa parte aí que você citou agora. Quero completar com ele. Por enquanto a gente vai ver aqui a dica de segurança do Pelegrino e voltamos daqui a pouco com mais Juliano Baeiro e Elcio Silvério aqui no Café. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é como dirigir veículos em alagamentos. Nessa época de final de ano, são muitos os casos de alagamentos em vias públicas por conta das fortes chuvas causadas pelos fenômenos atmosféricos conhecidos por todos nós. Ao avistar alagamentos, não atravesse, pois a força da água pode arrastar seu veículo ou esconder buracos na pista de rolamento. Quando dirigindo, ao ser surpreendido por forte chuva e alagamento, certifica-se que a água não esteja passando do meio da roda do veículo. Nesses casos, desligue o motor do carro e saia dele imediatamente. Caso a enchente ultrapasse essa marca, chegando ao meio da porta do veículo, abra o vidro dele e suba em seu teto, com a ajuda do cinto de segurança para aguardar o resgate. Mantenha-se calmo, sempre segurando o cinto nessa ação. Esta é a melhor maneira de se proteger, mitigando riscos iminentes. Nossa dica de segurança de hoje, em caso de chuva forte, é de não trafegar por ruas e avenidas com histórico de enchentes, ou verificar
as placas de sinalização que são colocadas pela Defesa Civil de sua cidade. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje aqui com Juliano Baeiro e Alcio Silvério, falando a respeito de eficiência energética ou, como ele próprio diz, desempenho energético. E aí, eu me lembro de uma época que eu prestei um serviço para vocês lá, que a gente fez diversos treinamentos e nessa de eu desenvolver o treinamento de vocês me treinaram para algumas questões industriais, né? E uma das que eu lembro foi aquele equipamento que vocês têm lá que você aponta para uma determinada máquina e esse equipamento te mostra visualmente se tem vazamento de gás, não é isso? Exatamente. E não é só gás, né? Tem para líquido isso também, né? Para líquido também. Então, eu lembro que uma vez acho que foi o Elcio que me falou que às vezes um equipamento, uma mangueira, ela tem milhões de microfuros e que a gente não contabiliza porque acha que esse furo é pequenininho, mas que de uma maneira ampla acaba fazendo diferença. É isso mesmo, Elcio? Exatamente, acontece. Muitas vezes a gente vai fazer o relatório nas empresas e elas acham que não tem vazamento porque não escuta. Tá? Porque ele não está vendo que tem um ponto lá que pode estar quebrado, que pode estar vazando. Fala, não tem um ponto de vazamento de 10 milímetros, mas ele tem 10 pontos de 1 milímetro. Sim. Entendeu? Que isso vai fazer uma somatória e vai fazer uma diferença muito grande no final de que ele podia estar economizando esse dinheiro. O compressor está lá trabalhando só para fazer com que ele alimente os vazamentos. O dinheiro está voltando para a atmosfera. Mas isso faz a diferença mesmo lá no final das contas? Totalmente. Para você ter uma ideia, não só em reais, tá? Eu vou dar um exemplo para você que de julho de 2022 a julho de 2023, nós fizemos 37 análises, né, de detecção de vazamentos. Se todos esses pontos achados nessas 37 empresas tivessem sido eliminados, a economia elétrica economizada daria para manter a cidade de São Paulo ligada durante uma semana. Você está falando só das empresas que vocês atenderam? Só essas 37 São empresas. 37 empresas. Não estou falando de todo o Brasil, estou falando dessas empresas. Se nós pegarmos todas, a gente consegue desligar muitas usinas. Tá? Consegue fazer. E quando o Juliano fala, Aguinaldo, sobre essa questão ecológica, né, condição do meio ambiente, dos ganhos intangíveis, esse serviço que nós fazemos também, nós conseguimos mensurar qual que é a pegada de carbono que você está deixando com vazamentos. Tá? Então, o desempenho energético, quando você tem um maior desempenho, essa emissão de poluentes, emissão de carbono na atmosfera tende a ser menor. Tá? Então, tem empresas que não é difícil da gente pegar 440 pontos de vazamento. Em um caso que nós pegamos, a empresa jogava por ano 17 mil toneladas de carbono na atmosfera. Hoje, eu lembro que recentemente eu viajei e fui alugar um carro no aeroporto, daí alguém te pergunta, você quer fazer compensação de carbono? Hoje eu vejo que os governos incentivam muito isso, né? Sim. E as empresas que têm essa eficiência energética, muito provavelmente também elas têm algum tipo de benefício fiscal, alguma coisa nesse sentido. Acontece, Juliano? Hoje tem alguns selos, né? Alguns certificados que se a empresa tem isso, né, ela consegue muitos incentivos. Né? Então o governo realmente incentivando as empresas a pensarem no meio ambiente também. Porque aí ele, com o retorno financeiro, não só com o que vai economizar de energia, Tá. mas com incentivos financeiros, muitas vezes para a empresa vai fechar a conta melhor. Entendi. Né? E as empresas aí estão, muitas empresas, as maiores empresas do mundo hoje, né, ou as empresas mais competitivas, ou as que mais crescem, elas pensam muito na questão do meio ambiente. Então quer dizer que isso, no final das contas, além de trazer uma imagem positiva para a população, traz também
enfim, benefícios fiscais, benefícios concretos e tangíveis para a empresa, é isso? É isso aí. Hoje a gente trabalha com duas normas, né? A primeira é a ISO 50001, né, que é realmente uma norma voltada, né, para desempenho energético. Né? E aí desempenho energético, de novo, né, a gente está falando de eficiência, uso e consumo de energias. E quando a empresa tem esse certificado, a empresa já tem benefícios fiscais, mas ela tem muitos ganhos. Né? Então, com a implementação dessa norma, assim, ele começa a enxergar todos esses ganhos, inclusive ganhos intangíveis. Né? E aí nós temos a outra, que é ESG, né, que é uma norma voltada para a parte de meio ambiente. Né? Então você tem alguns certificados de algumas normas hoje que realmente traz bastante benefício. E tem uma coisa importante, que muitas vezes, né, as indústrias ou não sabem, ou às vezes não usam por questão de prioridade. Mas hoje você tem incentivo de concessionária. Né? Você pode trocar a concessionária. Não só trocar, mas a concessionária hoje, o governo disponibiliza para as concessionárias uma verba para a concessionária investir nas empresas para trazer eficiência energética. Muito bom. Só que muitas vezes acaba o ano e as concessionárias e as indústrias da região não usam aquela verba. Elas não foram buscar, né? Não foram buscar. Hoje, por exemplo, você tem uma linha de crédito, que é o Desenvolve São Paulo, por exemplo, que é uma linha de crédito que você começa a pagar daqui 3 anos. Né? Você tem aí uma carência de 3 anos, mas qual que é o meu payback nesse projeto? Quando esse projeto se paga, quando a empresa fala em 3 anos, muitas vezes a empresa fala assim, não vale a pena esse investimento. Eu vou investir em projetos que me dão um retorno de 2 anos, por exemplo. Só que com esse financiamento, você vai começar a pagar daqui 3 anos. Ou seja, quando for começar a pagar, já deu o payback. Você já pagou. Muito bom. Você já pagou. Então, hoje são diversos incentivos e que se você pensa nisso, a indústria pensa nisso, né, e começa a implementar, né, e começa a fazer trabalhos voltados à eficiência energética e trabalhos conceituais também. Não só trabalho de projetos em si, implementar projetos, mas trabalho conceitual. De cultura. De cultura. De ensinar. O Elcio estava me falando uma coisa, um pouco antes da gente chegar aqui, né? Ele falava assim para mim, não adianta nada você ter o ar-condicionado que gasta menos se o seu usuário mantém ele ligado quando não precisa Quando não ligar. está na sala. Ou quando não está, é um hábito só, né? Vamos deixar esse negócio ligado. Né? O que acontece? Além dele ter um custo energético que ele não precisava, porque está ligado num lugar que não tem ninguém. Sim. Tá? Ele está reduzindo a vida útil do equipamento, porque o equipamento está ligado quando não precisa. Você vai ter taxas de manutenção muito maior, além de que tem equipamentos que tem lá o seu filtro interno. Tá trabalhando mais horas. Vai Então, se eu sujar. podia fazer por um ano, né, trabalhar um ano, vou trabalhar 6 meses só. Sim. E o seu custo cada vez mais aumentando. Não só com energia, mas com todos os outros adereços agregados que vêm vindo junto, que são as manutenções, né, níveis de ruído e outras coisas que a gente vai agregando. Então isso tem muito mais a ver com cultura. Com cultura, exatamente. É aquele negócio que é o ver e agir. Sim. Né? Você viu que está errado e já age. Qual que é o investimento? Nenhum, é só cultura. Inclusive, Aguinaldo, tem um trabalho que você faz com a indústria, dessa parte conceitual e de consciência, que é extremamente importante. Né? E você vê quando as pessoas elas acreditam na causa e trabalham junto, melhoras em outros setores também. Né? Ela começa a se preocupar com o meio ambiente, ela começa a se preocupar com a segurança, ela começa a se preocupar com a produtividade. Sim. Porque veja só, se uma máquina ela está consumindo energia elétrica para produzir produtos de má qualidade, o que vai acontecer com isso? Você concorda que você está gastando energia para produzir lixo? Sim, sim. E essa é a consciência, olha o custo que é isso. Hoje a gente trabalha com uma eficiência operacional de 50%. 50% do tempo a gente está perdendo. E boa parte desse tempo a gente está transformando energia elétrica, gases, biomassa, carvão, água em lixo. Em lixo, porque o sujeito vai utilizar aquilo lá, vai quebrar.
Exatamente. Porque foi mal feito, porque foi feito talvez com uma certa displicência. Exatamente. Mas o que eu costumo dizer nos treinamentos é que quando o colaborador, eu falo isso para o empresário, quando o colaborador entende o que ele está fazendo ali, fazer é fácil. O difícil é o sujeito entender. Quando o sujeito entende, olha, eu estou aqui porque tem uma finalidade a minha presença aqui, ele faz bem feito. Quando ele entende que ele está ali só em troca do salário, aí ele faz... Que ele é mais um. Ele só entende que ele é mais um. E quem falha nisso, na maioria das vezes, não é o colaborador que não entende. Sim. É o empresário que deveria trazer essa cultura e não traz. No caso de vocês trazem, mas na maioria das empresas não traz. É a questão de prioridade, questão de entender que quando o empresário faz o cálculo, ele encontra lá, eu vou economizar tanta energia aqui. Não, mas e aí? E todos esses intangíveis que a gente vê, né? E que é extremamente importante, não só para a indústria dele, ou não só para consumo de energia pontual, mas de toda a consciência, a cultura da empresa, baseada em vamos cuidar, vamos ficar atento com isso, porque olha o quanto a gente está prejudicando a empresa, olha quanto a gente está prejudicando o país, olha quanto a gente está prejudicando o mundo. Então acho que esse nível de consciência, que aí a gente entra no uso da energia. Muito bom. Juliana, vamos conhecer um pouquinho da empresa de vocês então, tá? Legal. Ó, 30 segundinhos de comercial da IGE Soluções aqui, a gente já volta com esse assunto, falando um pouquinho mais com o Elcio e com o Juliano aqui no Café Corporativo. EGE Soluções. Engenharia, tecnologia e automação industrial para uma indústria mais eficiente e sustentável, com foco na redução de desperdícios. EGE Soluções. A sua economia é a nossa energia. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Juliano Baeiro e o Elcio Silvério. Vamos falar com o Elcio aqui. Elcio, a gente falou muito sobre comportamento. Isso. Tá? E conceito. Mas e hoje existe tecnologia que ajude o ser humano a trabalhar essa questão da eficiência energética? Com toda certeza, Aguinaldo. Se a gente for ver nos equipamentos que nós vamos comprar hoje, vamos levar para a residência, depois de volta para a indústria. Nas residências, quando você vai comprar um equipamento, você vê aquelas barrinhas, né? A, B, C, D, que você vê o nível de responsabilidade energética que o equipamento vai ter. Tá? Então, quando eu troco uma geladeira, quando eu troco meu ar-condicionado por um que seja mais eficiente, eu já estou entrando nessa consciência de uma redução de desperdício de energias. Tá? Então, para as casas, tem esse deverzinho de casa, a gente vê como que está o nosso consumo. Tá? Porque às vezes eu falo assim, puxa, mas é caro, eu vou comprar uma geladeira nova, a minha antiga ainda funciona. Só que o que ela está gastando, se eu for fazer a continha, daqui a pouco... O desempenho dela é menor, a gente volta no desempenho energético. Quando eu faço a conta, aquela conta de papel de pão que a gente fala. Então eu avalio minhas 3 últimas contas de energia. Como está o meu consumo? Está crescendo? Alguma coisa está errada dentro de casa. De repente tem também uma fuga de energia em algum lugar que eu não estou nem sabendo. Exatamente. Então, quando você começa a olhar dados, fica muito mais fácil você ver onde você vai agir. Tá, né? Então, é dar uma olhadinha na sua fatura de energia. Né? Voltando para a empresa. As empresas também devem fazer isso. Eu só consigo melhorar aquilo que eu meço. Né? Então, medir como que está meu consumo, olhar como está meu desempenho, faz com que eu possa ter realmente ações que sejam assertivas. Para isso, eu preciso medir. Muito bom. Acho que um ponto importante, né, não é só pensar em trocar, mas pensar também quando você for comprar. Se é uma necessidade, comprar um bom. Exatamente. Porque hoje, por exemplo, eu fui comprar alguns ar-condicionados para minha casa e a diferença de preço entre duas marcas não era tão grande. Mas a eficiência energética é realmente gigantesca comparando um com o outro. E aí eu fiz os cálculos e assim, em 4 meses eu pagava a diferença pelo consumo. Então olhar, quando você for comprar um equipamento e olhar para isso, não só para o valor que está, mas assim, o quanto é eficiente em relação a consumo os equipamentos que eu estou colocando aí na minha casa. E a EGE, ela orienta a indústria nesse sentido. Sim. Com toda certeza. Juliano, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Obrigado, Mais viu? uma jornada que a gente está concluindo aqui 2024. Elcio, obrigado por ter vindo. E eu que agradeço a oportunidade, E amigo. em breve estaremos de volta aqui para mais um programa. Afinal, o Café Corporativo, ele está aqui todas as semanas no canal 25, está também no YouTube /Café Corporativo, mas acima de tudo, ele vem com o objetivo de ser essa
universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.